Perspectivas pedagógicas da surdez. Além da língua de sinais, existem diferentes formas de comunicação, que utilizam códigos visuais e que o professor poderá utilizar em sala de aula, que são o alfabeto manual, recursos visuais como desenhos, ilustrações, fotos, recursos tecnológicos como os retroprojetores, DVD, vídeos e outros. E a língua portuguesa escrita também. Além dela, também tem a língua portuguesa oral, que seria a leitura labial. A leitura labial, mesmo sendo uma alternativa eficaz, se faz necessário que o surdo tenha uma completa compreensão da língua portuguesa, pois a dificuldade de leitura dos fonemas ou a rapidez da fala dificultam o entendimento do conteúdo elaborado. No Brasil, a maioria dos surdos são monolíngues. O que quer dizer isso? Ou ele oraliza ou ele usa a língua de sinais, devido ao preconceito de pensar que se usar a língua de sinais não se pode oralizar. No entanto, devemos oferecer uma educação bilíngue, que é uma língua de sinais e língua portuguesa para o surdo. Toda a aprendizagem é mediada pela linguagem e será muito melhor sucedida se a língua usada for compartilhada inteiramente em seus usos e funções sociais. Como eu estava falando, o indivíduo surdo ele tem que utilizar não somente a língua de sinais, pode oralizar, ou seja, ele tem que usar todos os meios, todos os artifícios para que ele possa se comunicar com o ouvinte e assim ele possa ter aquisição da aprendizagem de todos os conhecimentos necessários para a sua aprendizagem. Com relação ao professor de um aluno surdo, ele deve estar atento para a redação do surdo. Esta deve estar relacionada à sua dificuldade na compreensão da língua portuguesa. Porque esse aluno, via de regra, ele tem pouca leitura e, em consequência disso, um vocabulário pobre. E ele, às vezes, não entende as palavras, pois não possui conceito das mesmas. Esse professor também deve oferecer, durante a avaliação, um dicionário, uma calculadora, que seja nas provas de matemática, e um intérprete, se for possível. E nos conteúdos a serem avaliados, o professor deve tentar ser o mais sucinto, usar ilustrações e questões objetivas para facilitar a aprendizagem. E este também deve observar se esse aluno surdo expressa sequência lógica de pensamento e coerência no raciocínio. O professor não deve supervalorizar os erros da estrutura da língua portuguesa, ou seja, ele não deve avaliar se o aluno, às vezes, ele erra um termo, um vocabulário, não pode fazer uma interpretação ao pé da letra, porque, via de regra, esse aluno ele traz da sua bagagem um pouco de deficiência na questão do português. É importante lembrar que só o desempenho linguístico não mede a aprendizagem efetivamente desse aluno surdo. A inclusão desse aluno nos impõe um grande desafio, pois é muito difícil seu acesso aos conteúdos curriculares de forma igualitária aos ouvintes. Veremos um pouco mais à frente que a escrita do surdo é diferente da escrita do ouvinte, Porque a gente vai ver que, por exemplo, os verbos em Libras não são conjugados, não há uso de preposições e nem de artigos. Então, o professor deve levar isso em consideração ao fazer a sua avaliação.